Iniciando a sessão de palestras desta tarde, convidamos Patrícia Palermo com o tema Economia, o que o mercado prevê? Mestre e doutora em Economia Aplicada, ganhadora de 2 prêmios como pesquisadora, professora de graduação e pós-graduação na SPM, eleita economista do ano pelo Conselho Regional de Economia, atualmente economista-chefe do sistema FEComércio RS e vencedora do prêmio Mulheres que Inspiram. Patrícia, por favor. Boa tarde a todos, muito obrigada ao Vale do Paranhana, ao Cindy Lojas do Vale do Paranhana por ter me convidado para estar aqui hoje, mas muito obrigado principalmente a todos vocês que estão hoje aqui, né, dispostos a ouvir, a aprender, a melhorar nos seus negócios, né, a fazer a sua parte para as coisas acontecerem. Eu tenho aqui uma missão hoje de conversar com vocês sobre o cenário econômico que a gente está vivendo. O que a gente pode antever para o que está chegando aí pela frente, né? Mas principalmente para conversar com vocês sobre o que o papel de cada um de vocês tem de tão relevante na construção de um cenário diferente para o negócio de vocês. Então a gente vai dividir essa palestra em 2 partes. Uma parte é o que o pessoal lá de Brasília está fazendo. E a segunda parte é o que a gente pode fazer aqui dentro das nossas lojas para as coisas funcionarem melhor. Gente, eu começo sempre minhas palestras mostrando esse slide aqui, que eu acho que ele diz muito do que a gente está vivendo nos dias de hoje. Para quem não gosta muito de gráfico, eu vou dizer para vocês que é bem facinho entender o que está transcrito aqui, tá? Esse gráfico aqui mostra, cada barrinha dessas, o crescimento que a economia teve em relação ao trimestre imediatamente anterior. E esses números aqui mostram desde lá de 1996, do segundo semestre de 1996, até os dias de hoje. Se a gente olhar esse gráfico aqui, olha o que mostra aqui, ó, que a economia brasileira, ela crescia, depois ela caía, depois ela crescia, depois caía um pouquinho, depois voltava a crescer e assim por diante. Alguém aqui tem filho pequeno? De 2, 3 anos de idade? Tem. Criança pequena sai correndo, de repente se espatifa no chão, levanta rapidinho, né? E sai correndo como se nada tivesse acontecido. Vocês já viram um velhinho caindo? Sim ou não? Ele demora para cair, né? E depois ele demora mais ainda para levantar, não é verdade isso? A economia brasileira, até pouco tempo atrás, ela funcionava como se fosse uma criança pequena correndo. Ela vinha, daqui a pouco se estabanava no chão, depois voltava a correr, depois caía de novo. E quando ela levava um tombaço, isso aqui é a crise de 2008, 2009, ó. Ela levantava, sacudia a poeira e, ó, continuava correndo. Olha o que aconteceu aqui, ó. Esse período aqui é a crise que a gente viveu recentemente. Foram 8 trimestres consecutivos da atividade econômica caindo. A gente caía, depois caía em cima da queda, caía de novo depois de ter caído, caía mais uma vez. E a gente ficou 2 anos consecutivos caindo. 2 anos consecutivos de PIB com crescimento negativo. Sabe quando é que tinha acontecido isso na economia brasileira antes? Em 1930 e 1931. Desde então, nunca tinha acontecido isso na nossa história. E levantar dessa crise não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Está sendo bem complicado, está sendo bem difícil. E sabe por quê? Porque alguém que fica doente durante muito tempo demora para se recuperar depois. Não é verdade isso? É verdade, né? Quem nunca aqui, né, teve uma doença que teve que ficar deitado durante um tempo? Tenta se levantar depois para te ver como as coisas não estão, todas parecem nos seus lugares, né? E essa recuperação tem sido uma recuperação meio complicada. Deixa eu contar uma história baseada em fatos reais. Todo final de semana, eu visito o meu pai. Eu vou almoçar no domingo com o meu pai. E todo final de semana, meu pai faz um rol de mesmas perguntas para mim. Eu sei até a ordem das perguntas que vai vir. E uma das perguntas é, Patrícia, como está a economia? Né? Patrícia, aí, economia? Como é que está a economia? Né? E aí,
Isso se faz desde que eu entrei para a faculdade de economia, tá? 20 anos eu ouço a mesma pergunta no domingo. Aí, passou a crise, né? E quando a gente começou a se recuperar ali, no início de 2017, eu comecei a falar para o meu pai, olha, as coisas estão dando os primeiros sinais, está melhorando. Aos poucos está parecendo que as coisas estão saindo do fundo do poço. Aí eu olhava para mim e disse assim, não, acho que não sei, acho que não. E todo domingo é a mesma coisa. Aí um belo dia eu cheguei na casa dele e meu pai assina a 0 hora. Tinha a 0 hora em cima da mesa da sala e estava assim na 0 hora. Economia, ensaia, recuperação. Aí ele me fez a mesma pergunta de sempre, eu respondi a mesma resposta de sempre. E ele olhou assim, mas eu acho que agora sim. Que olha aqui, ó, mostrou a 0 hora para mim. Ó, agora eu acredito, porque está na capa da 0 hora. Aí eu olhei para o meu pai e disse assim, então agora tu abre a 0 hora e vê quem falou isso para 0 hora. Era eu, né? Então eu já descobri que eu tenho que avisar 0 hora aviso meu pai, né? Que a economia está melhorando. Mas, olha só. Deixa eu contar para vocês. O que aconteceu com meu pai, acontece com todo mundo. Essa recuperação que está acontecendo na economia é uma recuperação que alguém tem que avisar as outras pessoas que está acontecendo. Porque ninguém ainda percebeu. Parece que as coisas ainda não mudaram os ânimos, não é verdade isso? Parece que a gente ainda está naquele esperar de uma recuperação. Vocês já visitaram uma pessoa que está doente no hospital e aí daqui a pouco entra o médico e o médico olha com a pessoa ali deitada e diz assim, ó, está muito melhor que uma semana atrás. Mas, meu Deus, ele continua deitado, os olhos continuam fechados. Mas os exames já estão mostrando alguma coisa. Né? Às vezes, quem consegue ler os exames são os médicos. A gente tem uma figura de que é uma recuperação muito mais intensa do que aquilo que a gente está vendo. Então, o que eu vim contar para vocês é que a recuperação está acontecendo. Só que a recuperação está acontecendo de um jeito muito diferente do que a gente esperava que ia acontecer. E sabe por quê? Porque as nossas crises também eram diferentes antes. A gente caía e levantava na sequência. A gente nunca ficou tanto tempo em queda. E isso modifica o processo de recuperação. Então, a gente caiu 13,5 em 2015, 2016. A gente cresceu 1,1 em 2017, 1,1 em 2018. E esse ano, não sei se a gente chega a 1. Em 3 anos, a gente não recuperou ainda o que a gente caiu num daqueles anos. Então, é natural esse sentimento que a gente está. E o que eu vou contar para vocês é que o que vem pela frente é continuar numa recuperação. Mas não é numa recuperação mágica. Se eu chegar para vocês e disser assim, a gente vai dobrar ano que vem, de 1 vai passar para 2. Vai continuar durante um tempo esse crescimento sendo devagar. Então, as nossas estratégias vão ter que mudar. Porque não vai ser a economia que vai empurrar as empresas. Vão ter que ser as empresas que vão ter que procurar jeitos de se promoverem para gerar um crescimento que muitas vezes não vai vir de fora para dentro. O que aconteceu nesse tempo? Nesse tempo, um dos efeitos colaterais que demorou, mas acabou chegando, foi o aumento de quem? Do desemprego. A desocupação aumentou na população. Hoje saiu, quando eu estava vindo para cá, um dado novo. A taxa de desocupação brasileira baixou um pouquinho, mas ainda é muito alta. No Brasil, a gente tem ainda quase 13 milhões de pessoas desempregadas. A taxa de desemprego no Brasil está na ordem de 12% da população economicamente ativa. Aqui no Rio Grande do Sul é diferente, tá? Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma taxa de desocupação que é diferente. A nossa taxa de desocupação aqui é de 8%. Ela é 2/3 do que a taxa nacional. Mas olha só, as pessoas quando ouvem todos os dias que o desemprego está alto, as pessoas quando ouvem todos os dias que tem gente ficando desempregada, será que isso não entra na cabeça das pessoas? Será que isso não muda o comportamento delas? Sim ou não?
Sim, né? E eu vou dizer para vocês, houve aquele tempo em que se demitiam muitas pessoas. Mas esse tempo também, de uma certa forma, já passou. Mas como é que você faz as pessoas tentarem ajustar essa forma de pensar? Deixa eu contar um negócio que eu acho que é super interessante. Uma das coisas que mais freou a economia brasileira, nesses últimos tempos, não foi necessariamente o número de pessoas que ficaram desempregadas. Mas foi as pessoas que continuaram empregadas, mas que começaram a pensar como se tivessem desempregadas. As pessoas estavam fazendo estágio para a pobreza, né? Ok? Estavam treinando, é treininho para pobre, né? Estavam treinando, né? E por quê? Porque o cara chegava um dia no trabalho, via a cadeira vazia e dizia, vem cá, e a Denise que sentava aqui? Aí o colega do lado olhava com uma cara triste, ela não está mais no meio de nós, né? Chegava ali mais uns 20 dias, para escuta, e o Adolfo, que você estava naquela parte, também não está mais no meio de nós. E quando chegava alguém da TI, recolhia a parte, né? Recolhia lá o computador da pessoa, não só aquela pessoa não ia estar mais ali, como ninguém mais ia entrar no lugar. Como é que tu chegava em casa? Chegava em casa e dizia, olha, não se compra mais manteiga nessa casa, né? É só margarina, vão comprar mortadela, tá certo? E agora não se bota mais pão fora, o negócio é fazer farinha de rosca, né? A gente começa a treinar os nossos hábitos. Um bando de gente que continua empregada, que continuou ganhando, começou a mudar os seus hábitos de consumo. Se todo mundo dá um passo para trás, a economia anda para onde? Para trás. Tá certo? Então, o desemprego veio e aumentou aqui no Rio Grande do Sul também, porque a gente tinha uma taxa de desemprego menor do que 8%, mas isso teve um impacto mais relevante, foi a mudança de comportamento das pessoas. Então, olha o que eu vou dizer a vocês. A gente tem que saber lidar diferentemente com essas pessoas que agora pensam o quê? De um jeito diferente também. Outra questão importante aqui, a inflação, né? A inflação foi algo que sempre nos acompanhou aqui no Brasil, né? A gente não tem, graças ao bom Deus, mais a hiperinflação que a gente tinha, veio o real, acabou com o problema inflacionário, mas a gente flertou com uma inflação alta ali em 2015. 2015 foi um inferno. Era o PIB caindo, a inflação lá em cima, não tinha como empobrecer mais. Mas a inflação também foi domada. E hoje a inflação é muito mais baixa do que ela foi no passado. Esse ano nós vamos terminar com uma inflação em torno de 3,6, 3,8. Ó, a economia vai crescer pouco, a taxa de desemprego vai continuar ainda elevada durante um tempo, mas a inflação, que é aquilo que corrói o poder de compra das pessoas, de uma certa forma está controlada. Aí agora a gente tem que pensar numa coisa importante, que é não confundir preços aumentando com preços altos. São coisas completamente diferentes. O que a inflação é? A inflação é quanto os preços estão subindo. Isso é diferente de preço ser alto ou preço ser baixo. Um preço pode ser baixo, subir e continuar sendo baixo. Um preço pode ser alto, baixar e continuar sendo alto. Tá certo? Então, quando a gente fala de inflação, a gente está falando de como os preços estão se comportando. E os preços estão subindo menos. Aí as pessoas dizem assim, mas eu não sei não sei se eu acredito. Porque eu fico pensando, gasolina sobe, gás sobe, e tu está me dizendo aí que os preços estão subindo menos? Vamos fazer um teste aqui que eu adoro, tá? Ok? Eu vou precisar da participação da plateia aqui, tá? Vamos lá. Vou fazer um teste bem simples. Vocês estão vindo aqui para a Facate, para participar do seminário. Quando vocês chegam aqui na porta, vocês olham para o chão e vocês acham uma nota de R$100. Na nota de R$100 está escrito, não é de ninguém, tá certo? Isto é, não tem a Globo atrás fazendo teste de honestidade de vocês. Quem olha para o chão, acha uma nota de R$100 e fica contente, levanta a mão para mim.
A gente testa para ver quem é rico assim, né? Porque quem é rico não baixa para pegar 100 reais, né? Quem não, 100 reais não vale a pena, né? Vamos de novo. Ó, foi, olhou para o chão, achou 100 reais. Quem fica feliz? Não. Isso. Agora vamos pensar uma coisa mais brasileira, tá? Mais brasileira. Tu sai de casa, botou 100 reais no bolso. Pegou um ônibus, aquela acochada do ônibus. Tu chegou aqui na frente da facate, botou a mão no bolso e descobriu que não tem mais os 100 reais. Levanta a mão quem fica triste. Tem gente chorando aqui do lado, tá? Ok? Então, vou fazer outra pergunta na sequência. Vocês ficaram mais felizes por achar 100 ou mais tristes por perder 100? Vocês são normais. As pessoas tendem a ficar mais tristes com perdas do que felizes com ganhos. Sabe o que significa isso? Que a gente percebe mais quando a gente perde uma coisa do que quando a gente ganha. A gente fixa muito mais aumentos de preços do que quedas de preços. Quando alguma coisa aumenta de preço, a gente tende muito mais a notar do que quando ela baixa. Não é à toa que a gente tende a avisar uma coisa quando ela baixou, né? Depor. Mas ninguém avisa quando ela aumenta, porque as pessoas vão entender. Rapidinho. Elas vão lembrar. Vocês entendem isso? Então a gente tem essa sensação de que os preços aumentam, porque muitas vezes os preços que aumentam são justamente aqueles preços que a gente paga eles sozinhos. Dificilmente tu vai fazer um rancho no posto de gasolina, tu vai comprar a gasolina. Quando tu compra gás, a mesma coisa. Mas no supermercado, muitas vezes, ou nas outras múltiplas compras que a gente compra quantidades que são distintas, coisas que são diferentes. Então a gente não consegue perceber no meio o que está aumentando e o que está caindo. E outra coisa importante é o seguinte, né? A gente muitas vezes faz compras picadas, que a gente perde a noção de um pouco de quanto a gente gastou no todo, de fato. Então, isso perturba a nossa percepção. Mas uma coisa boa é que o poder de compra das pessoas não tem sido corroído pelo aumento dos preços. E a boa notícia que eu vou dar para vocês é que isso tende a continuar assim. Quando a inflação está controlada, quando existe uma taxa de desemprego alta, que significa que se aumentar a atividade econômica, tá? Não vai se gerar pressão sobre os preços porque tem ociosidade. Isso significa que a gente pode começar a usar de artifícios, né, que talvez num passado não se pudesse. Como, por exemplo, ter uma taxa de juros mais baixa. Hoje, está tendo uma reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária. E hoje de noite vocês vão ver o Bonner anunciando que a taxa de juros vai baixar no Brasil. Hoje, a taxa de juros no Brasil, básica da economia, é lá de 6,5%. Hoje ela baixa. A dúvida é se ela vai para 6,25% ou se ela vai para 6%. Depende de quão audacioso vai ser o Banco Central. Mas uma coisa que não tem dúvida, a menos que os caras enlouquecerem, é que tem espaço para baixar, tá? Tem espaço para baixar. Aí vocês vão dizer assim, tá, mas olha só, se tu fala aí de 6,25%, 6%, mas a taxa de juros que eu pago no cartão, que eu pago no cheque especial, é infinitamente mais cara. Mas essa é a base. Se essa baixa, ela dá impulso para outras baixarem também. E, de novo, né? Quanto mais aumentar a concorrência no meio bancário que está crescendo, isso mais espaço vai se ter para que esse tipo de preço, que é o preço do dinheiro, que é os juros, também caia. Tá certo? Como é que se faz para a economia voltar a andar, hein? Como é que se faz? Isso é desafiador, né? Vocês viram que eu não botei ali uma Ferrari, né? Botei um Fusquinha, né? Ok? Como é que a gente faz esse nosso Fusca voltar a andar? Ok? Vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender que hoje não tem nenhum tipo de impulso de demanda naturalmente funcionando. O cenário externo ainda está turbulento. Vocês sabem, né, que lá no hemisfério norte tem um homenzinho laranja, né, controlando a principal economia do mundo. E ele
tem umas vezes que é brigar com o pessoal da China lá e isso está diminuindo a atividade econômica mundial. Aí vocês vão dizer assim, mas Patrícia, o que o Trump lá brigando com o presidente chinês tem a ver com a gente? Tem a ver com tudo, né? Os dois juntos são responsáveis por 40% da economia mundial. Quando aqueles dois brigam, isso repercute em todo mundo. A China e os Estados Unidos são o principal parceiro comercial de todos os países do mundo. Se eles crescem menos, eles compram menos de todo mundo. E o mundo todo faz o quê? Diminui o seu ritmo de crescimento, né? Outra coisa importante, lá na Europa tem outro problema acontecendo. Vocês já ouviram falar no Brexit? O que é o Brexit, que aparece na TV tanto? É o divórcio. É o divórcio do Reino Unido da União Europeia. E eu pergunto a vocês, divórcios costumam ser calmos? Tem uma discussão, né? Quem fica com os bens e quem fica com as dívidas, né? Eles estão discutindo exatamente a mesma coisa. E quando tem essa discussão, se faz negócio com os parceiros? Não, né? Então a Europa toda está com problema também. Mas vamos falar aqui da nossa amiga do lado, a Argentina. Está bem ou não? Não está bem, né? Então olha só, quando o mundo todo não está bem, é fácil ou é difícil estar bem? Mais difícil, né? Então o cenário externo anda turbulento. Tem um teto de gastos agora, né? As pessoas dizem assim, Patrícia, no passado o governo, quando as coisas estavam andando mal, ele vinha lá e injetava dinheiro. Mas de tanto injetar dinheiro sem ter dinheiro, a gente chegou até aqui, né? A gente chegou aqui. Isso é legal. A crise que o Brasil viveu foi uma crise tipicamente brasileira, porque a gente cavou a cova para a gente se enterrar. Agora a gente vai ter que fazer o quê? Arrumar. E arrumar significa o quê? Que o governo não pode gastar o dinheiro que ele não tem. Porque em país do mundo nenhum, o governo cria dinheiro. O governo arrecada, uma parte daquilo que a gente produz. E se a gente não consegue mais produzir tanto, a gente vai ter uma arrecadação menor e, portanto, os gastos também têm que ser menores. Outra coisa importante, tem muita ociosidade, tem muita incerteza ainda. Isso acaba freando investimento. E esse emprego fraco também dita um ritmo de consumo mais fraco. Como é que são as alternativas possíveis? Eu vou dizer para vocês que não existe uma bala de prata. Isso é uma coisa super importante, tá? Não existe uma bala de prata. O que existe é uma série de coisas que têm que ser feitas e que somadas elas vão dar resultado. Quando? No médio e no longo prazo. Certo? No médio e no longo prazo. Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém aqui já tentou fazer um regime? Sim ou não? Tu fez que eu não perguntei se já fez, né? Já tentou fazer, né? Ok? Olha só, quando a gente tenta fazer um regime, a gente vai aprender o seguinte, tem várias coisas que tem que controlar ao mesmo tempo, né? Não é só comer menos calorias, né? Tem que comer menos gordura, tem que fazer mais exercício, às vezes tem que dormir bem, né? Olha só, tem uma série de coisas que tem que acontecer. E deixa eu fazer uma pergunta, outra. Se hoje eu comer bem menos, eu vou emagrecer? Hoje eu vou ficar triste, frustrada, e dizendo, meu Deus, né? Mas isso tem que se repetir várias vezes para eu conseguir começar a ver os resultados. Então, isso a gente tem que aprender, tá? São várias coisas que juntas vão dar um resultado. E não vão dar um resultado quando? Amanhã. Uma delas é, com certeza, essa política monetária expansionista que eu falei para vocês. Baixar juros. Patrícia, quanto tempo leva uma baixa de juros para fazer efeito na economia? De 6 a 9 meses. De 6 a 9 meses. Tá certo? Então, o que vai acontecer hoje, de baixar os juros, vai começar a ter os efeitos quando? Então, 2019 acabou ou não? Acabou. Não tem mais o que acontecer em 2019. O foco agora é quando? 2020. Tá bom? Então, política monetária expansionista é um caminho. Só que só tem efeito quando? Daqui de 6 a 9 meses. Tem as privatizações e as concessões. Olha só. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês lembram daquele nosso presidente que não tinha pescoço, né? E que tinha um olhar sexy assim? O Temer. Lembra dele? Okay? Temer. Olha,
Eu não sou uma temerista, tá? Mas eu tenho saudade do Temer. O Temer tinha seu charme, tá? O Temer fez muita coisa boa que a gente só vai reconhecer com o tempo. O Temer estava encoberto numa nuvem tão grande de corrupção, né? Que a gente não conseguia enxergar a luz dele, né? Não conseguia. Mas ele fez muitas coisas boas naquele tempo que ele foi presidente. E conseguiu fazer várias coisas boas. E uma delas foi devolver para a gente a palavra reforma. Ele voltou com essa ideia de que a gente tinha que fazer reformas. Ele voltou com as palavras privatização e concessão. Quando um governo não tem dinheiro, se a gente quiser melhorar a infraestrutura, só tem um jeito. Levando para a iniciativa privada. Não tem outra forma. Ele resgatou esse tipo de ideia. Só que, de novo, as privatizações têm que acontecer. Mas não se privatiza coisas de um dia para o outro. Isso aqui é uma agenda importante. O governo começou a mexer. Eu, particularmente, acho que o ritmo está sendo muito fraco. Tinha que ser um ritmo mais pegado. A gente já fez privatizações esse ano. Mas todas elas tinham sido encaminhadas por quem? Pelo Temer. Tá? Então, essa agenda é uma agenda importante, mas que tem que ganhar mais ritmo. Essa aqui vocês já sabem, né? Teve a liberação de quem? Do FGTS. Qual é que é a ideia dessa liberação de saques, que vai ter um limite de até R$500 das contas ativas e inativas? R$500 por conta, tá? Ok? Isso vai ter um impacto, junto com o PIS, que vai ser liberado também, de até 42 bilhões de reais. Mas não é 42 bilhões que vão ser derrubados da noite para o dia. Tá certo? Vão ser derrubados ao longo aí de 12 meses, né? Vai ter um impacto de 30 bilhões e mais 12 bilhões até o final de 2020. Então, até o final de 2020 tem aí 42 bilhões. Só que quando as pessoas recebem dinheiro, elas têm opções do que fazer com aquele dinheiro, correto isso? Sim ou não? Quais são as 3 opções mais razoáveis? Vamos ver. Pagar dívidas. Segunda, consumir. E a terceira, poupar. Então, olha só. Aqui dentro a gente tem um bando de lojistas. Vocês vão concorrer com 3 coisas. Vocês vão concorrer com a necessidade de pagar dívidas, com a necessidade de poupar e com o consumo que pode ser feito em outras lojas, além da loja de vocês. Se tornem atrativos. Para tentar conseguir pegar uma fatia desse resultado. Isso aqui vai salvar a colheita? Não. Não vai salvar a colheita. Tá certo? Mas, de novo, vai dar um micro impulso. Tem uma novidade aí vindo, que é o saque aniversário. Vocês viram isso? O saque aniversário vai ser uma possibilidade de todos os pessoas que têm contas ativas do FGTS fazerem saques, né, anuais, né, da sua parcela lá do FGTS, caso elas achem que isso seja razoável. De novo, é mais dinheiro que se injeta na economia, é mais uma possibilidade. Salva? Não. Mas é mais uma coisa que se adiciona. E tem que continuar com quem? Com a agenda de reformas. A gente fez uma super reforma. No primeiro turno, tem mais coisas que vai vir pela frente ainda aqui, né? Mas que foi super importante, que foi a reforma da Previdência. Né? Foi super, super, super importante. Eu acho que o governo fez uma coisa errada, tá? Essa é a minha opinião. Durante muito tempo, eu acho que toda a campanha vendeu-se, né? Que a gente ia fazer a reforma e no outro dia as coisas iam melhorar. Isso não é verdade. Vocês têm uma ideia, tá? Quando a gente estuda economia e vê empiricamente o que aconteceu em outros países do mundo, países que fizeram grandes reformas, levaram até 10 anos para ver o efeito das suas reformas acontecendo. Então, aqui não vai ser diferente. Agora, olha só. Tem reformas que são mais importantes pelos males que elas evitam do que pelos benefícios que elas trazem. Tá? Estava conversando com as minhas amigas do Cicobi ali, que elas conhecem a minha arquiteta. Eu estou fazendo uma reforma na minha casa, né? E eu estou morando dentro da casa em reforma. Eu estou que nem o Brasil, né?
Sabe, né? O Brasil está reformando, você não dá para botar 200 milhões de pessoas saírem, a gente reforma tudo e volta, né? Então tem que reformar com a gente dentro. Tem pó até nas minhas calcinhas, né? Tem tudo, né? Tem pó por tudo que é lado. Esses dias a minha filha estava botando uma meia calça assim, mãe, tá saindo fumaça da minha meia, né? Eu assim, efeitos especiais, Vitória, efeitos especiais, né? Mas deixa eu contar para vocês aqui. Uma das primeiras coisas que a gente fez foi trocar o sistema elétrico. E a minha filha, ela é muito sincera, assim, né? Aí eu cheguei lá, liguei todas as luzes, tá? Vamos trocar isso, trocar aquilo outro, não sei o quê. Tá. Aí fizeram a troca do sistema elétrico. Rasgaram parede, trocaram um fio, fizeram, aconteceram, tudo mais. Uma confusão, bagunça, isso, aquilo. Quando terminou, o eletricista me chamou e falou assim, não, Patrícia, agora olha só. Pá! Ligou. A minha filha assim, tá tudo igual. E assim, tá tudo igual. Agora, a única diferença é que a sua casa não pega mais fogo, né? Então, o que aconteceu? Eu fiz tudo aquilo, mas o meu bem-estar não mudou em nada, tá? Mas se eu não fizesse aquilo, podia ter queimado a minha casa. E aí a perda ia ser o quê? Absolutamente gigantesca. Eu paguei para os caras rasgarem minhas paredes, para ficar mais feito, e continuar iluminando exatamente igual. Se eu olhar com o que me custou aquilo, o bem-estar que me gerou, eu vou dizer, podia pôr fora. Mas se eu for para pensar dos males que aquilo me evitou, o ganho foi absurdo. A reforma da Previdência é a mesma coisa. A gente fez tudo isso, uma taxa de sacrifício de todo mundo, para a gente continuar andando. Se a gente não fizesse, a economia brasileira afundava. Vai vir uma outra coisa pela frente. O quê? A reforma tributária. A reforma tributária está andando. E está andando porque ela está capitaneada pelo presidente do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, que é o Rodrigo Maia. Que é alguém que botou a reforma debaixo do braço e disse, o Brasil tem que ser reformado agora e nós vamos fazer. Independentemente das posições que o governo tomar a partir de agora. Então, olha só que interessante. Hoje, a gente tem um cenário econômico de recuperação, em que o Congresso Nacional se tornou o grande protagonista dessa agenda de longo prazo. O que o governo precisa fazer? Não criar polêmicas. O governo, se não quiser ajudar, só não precisa fazer o quê? Atrapalhar. Por quê? Porque às vezes os ruídos evitam a gente ver a história bonita que está passando no filme. Vocês entenderam isso? Quando fica muito... a gente acaba perdendo de ver as coisas boas que estão acontecendo. E nós, de novo, nós estamos construindo condições para ser um país melhor. Quando? Num futuro. Isso é bom. Porque às vezes a gente dá uns voos de galinha e a gente lembra que galinha não voa. Galinha pula. E às vezes a gente pode pegar uma galinha pulando, tirar uma foto e dizer, voou. Não, ela se espatifa no momento seguinte. Só que isso a gente está fazendo. Só que nesse meio tempo, a gente vai ter que continuar fazendo o quê? Dando conta dos nossos negócios. E aí vem a pergunta, né? Nesse cenário aqui, onde é que estão as oportunidades? Se tu está dizendo, Patrícia, que a economia brasileira esse ano vai crescer 0,8, ano que vem vai crescer 2. Se tudo der certo, rasgando, assim, uma das melhores das expectativas pode ser que chegue a 3. Você está falando que a taxa de desemprego vai continuar elevada durante um tempo, porque esse crescimento econômico pequeno não tem condições de criar novos empregos. Se a única notícia boa que tu trouxe para a gente foi que a inflação vai continuar baixa e que isso pode dar a chance dos juros caírem. Onde é que estão as oportunidades, Patrícia? Eu vou dizer para vocês que as oportunidades estão dentro da voz de vocês. As oportunidades estão dentro dos negócios de vocês. Mas, Patrícia, olha só o que tu me mostrou. A economia está crescendo pouco. Como é que a gente cresce num país que não cresce? Quando um país não cresce, é como se a gente não tivesse novos consumidores.
Mas quem consome, continua consumindo. Como é que uma empresa cresce quando a economia não cresce? Quando ela consegue pegar um espaço que era de uma outra empresa. Tem uma piadinha que diz o seguinte: quando tu está numa selva e tem um leão correndo atrás de ti, o que tu tem que fazer? Não é só correr. Tu tem que correr mais rápido do cara do que está do teu lado. Porque se tu correr mais rápido que o cara está do teu lado, o leão come o cara que está do teu lado. Então, essa é a questão. Quando a gente tem um comportamento econômico que nem esse que a gente está vivendo, o que a gente tem que entender é que, como não são adicionados novos consumidores, a gente tem que fazer com que quem que esteja consumindo consuma de quem? Da gente. E aí, eu vou conversar com vocês agora sobre 4 pontos que eu acho que vale aqui para todo mundo, tá? Eu acho que vale para quem é lojista, vale para quem tem uma empresa de serviços, vale para quem está em instituições financeiras e assim por diante. Eu vou falar de 4 pontos, dos muitos que eu podia falar, mas que eu acho que tem a ver com todo mundo. Eu vou falar de equipe, eu vou falar de clientes, eu vou falar de produtos e eu vou falar de ponto de venda, tá? Vamos começar falando de uma das coisas mais importantes de todas, que é de equipe. Fala de equipe. Eu gosto de falar de equipe sempre me referindo a time. Eu adoro essa expressão, time. O que é um time? Um time é um grupo que faz o quê? Que joga junto. Isso é a primeira coisa. Um time é um grupo que joga junto. Quando não existe um ganhador ou um perdedor, existe um time, um grupo ganhador ou um grupo perdedor. A primeira coisa que eu acho que vocês têm que perguntar para as pessoas que trabalham com vocês é o seguinte: vamos jogar junto? Será que as pessoas que estão hoje nas equipes de vocês jogam junto com vocês? Será que as pessoas que estão dentro desses times que vocês capitaneiam estão jogando para o mesmo objetivo que vocês estão lá? E aí eu acho que vale a pena a gente refletir sobre essa ideia que o esporte pode trazer para a gente. Porque quando a gente fala de time, a gente sempre lembra de esporte. Quando a gente está pensando em qualquer tipo de esporte, quem joga tem uma coisa muito clara, que é o seguinte: todo mundo que está ali dentro conhece as regras. As regras são claras e de conhecimento de quem? De todos. Todo mundo conhece as regras. Todo mundo sabe o que é certo. Todo mundo sabe o que é errado. Todo mundo sabe o que pode fazer e o que não pode fazer. Eu vou dizer para vocês que tem empresas em que as regras não são claras. Em que a gente não sabe o que a gente tem que fazer, o que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer. E isso é muito ruim. Porque a pergunta é: se as regras não são claras, como é que as pessoas se portam? Como é que elas sabem o que é permitido, o que não é, o que é desejável, o que não é? Outra questão importante: todo mundo tem papéis bem definidos. No futebol, goleiro é goleiro, zagueiro é zagueiro, né? Centroavante é centroavante, lateral é lateral, né? Se a gente não tem papéis bem definidos, fica furos. Ontem eu joguei com o pessoal do meu trabalho vôlei à noite, né? A gente jogou vôlei. E é impressionante como o jogo é ruim quando as pessoas não sabem jogar, né? Okay? É impressionante. Em vários momentos, a gente via claramente que a gente era ruim duplamente. Porque a gente não sabia jogar, mas além de a gente não saber jogar, a gente não sabia se posicionar. Então a gente, muitas vezes, 2 iam fazer a mesma coisa, ou de repente ninguém fazia. Tinha momentos que a bola vinha e a gente fazia assim. E olhava a bola cair. E aí tu perguntava: por que tu não foi? Ah, mas não era tu? Quantas vezes nas lojas da gente, os papéis também não estão mal definidos e as pessoas não sabem o que fazer? Quantas vezes isso acontece? Quantas vezes a gente não entende que quando a bola está vindo, quem tem que correr lá para pegar a bola somos nós? Né? Esses tempos eu fui numa loja que não tinha alguém para atender na parte de embalar presente. Né? 6 pessoas se chamaram. Tem que alguém fazer presente. Outro, vou chamar alguém. Alguém tem que mandar presente. E foi indo. No tempo que eles estavam se chamando, a gente já podia ter feito o pacote de presente. Né? A pergunta é: quem é que tinha que fazer aquilo? Não se sabia.
Os papéis não estavam definidos. Quando a gente está aqui, né? Responsabilidades associadas, né? Num time, cada um tem a sua responsabilidade. E se eu não cumprir bem a minha responsabilidade, eu posso fazer com que o outro não consiga fazer o seu papel tão bem. Tá certo? Por exemplo, no jogo de futebol de novo, né? Uma zaga falha, bota o melhor de todos os goleiros à mercê. Então, a responsabilidade de jogar, de fazer bem o seu papel, acaba associada à capacidade do goleiro de defender. Dentro, olha só, dentro de uma loja, todo mundo tem a sua responsabilidade. De quem limpa o chão, de quem atende no caixa, de quem está esperando no provador. Todo mundo tem o seu papel. E cada um tem que cumprir esse papel para que o outro consiga cumprir o seu papel também. As competências são complementares, elas precisam ser complementares. Olha só, muitas vezes a gente não se dá conta disso, né? Mas, por exemplo, numa equipe, qualquer que seja a equipe, né? Às vezes, o que mais importa é que o time como um todo seja excelente. Você não precisa ter pessoas excelentes em tudo, mas que você tenha pessoas que cumprem vamos dizer assim, os pontos falhos das outras. Então, se tu tiver uma equipe em que todo mundo seja extremamente falante, pode ser que seja muito ruim. Como se tiver uma equipe que todo mundo seja muito tímido, seja muito ruim. Se tu tenha todo mundo muito proativo, pode ser que seja muito ruim. Você tem que ter todas as competências em termos de complementariedade. Para quê? Para que o time como um todo consiga dar a resposta que a gente precisa. Outra questão importante, qualquer time que joga, né? Time de excelência que joga, ele está em treinamento o quê? Constante. Tem que treinar as pessoas, né? E aí existe uma diferença bem importante entre o que é qualificação e o que é treinamento. Qualificação é aquilo que a escola faz, que a faculdade faz, né? Dificilmente as empresas vão conseguir, são poucas empresas que conseguem aplicar de fato em qualificação dos seus funcionários. Mas treinamento se consegue. Treinamentos são alternativas infinitamente o quê? Mais simples e baratas. Treinar alguém significa capacitar esse alguém para tornar, né, o ato dele de trabalhar cotidiano mais eficiente. Pessoas super bem qualificadas precisam ser treinadas. Não adianta. Por quê? Porque você precisa fazer com que as pessoas tenham as habilidades e competências necessárias para fazer aquele papel que ela tem que fazer de forma adequada. Hoje está aqui o Senac, tem a FEComércio. A gente tem uma série de alternativas de treinamentos hoje que se pode fazer por EAD de uma maneira fácil e barata. E que as empresas precisam cada vez mais acessar, né? Por quê? As pessoas dizem assim, mas custa muito caro treinar um funcionário que vai embora. Já pensou quanto custa não treinar alguém que fica? Já pensou se o cara que não foi treinado ficar? Que tristeza! Eu sempre costumo contar uma história, né? Há um tempo atrás, um supermercado bem grande desenvolveu 2 sacolinhas. Uma sacolinha era transparente e uma sacolinha era branca. A transparente se botava as coisas para ir na geladeira. E a sacolinha branca eram as coisas que não eram de ir na geladeira. Isso eu tinha entendido, só tinha esquecido de avisar uma pessoa. O empacotador. Aí, era calor, que calor desgraçado em Porto Alegre, né? Janeiro, saí do trabalho tarde, eram umas 10 e pouco da noite, passei nesse mercado, comprei algumas coisas e botei no porta-malas do carro. Na sequência, na segunda-feira, não sei porque cargas d'água eu não tinha que trabalhar. E aí, no caminho, meu marido me ligou e falou, olha só, Patrícia, vou fazer o seguinte, já estou com a pequena aqui arrumada, tudo mais, só sobe com as coisas de geladeira, já vamos pegar o carro lá e vamos para a praia, já botei todas as coisas dentro do meu carro, aí vamos para a praia. Prontamente, cheguei, abri o porta-mala, sacolas transparentes. Peguei as sacolas transparentes e subi. Botei na geladeira e fui para a praia. Voltei na terça-feira de manhã. Quando eu entro na garagem, o meu porteiro estava com uma cara de cemitério, né? Olhou para mim assim, não, Patrícia, alguma coisa aconteceu no seu carro. No seu carro.
Por que, Joaquim? Não sei, tem alguma coisa no ar. Gente, a cara dele de cemitério, porque tinha um corpo dentro do meu carro, né? Uma alcatra tinha morrido, né? Eu abri o porta-mala do carro. Vocês imaginem uma alcatra que ficou 3 dias num porta-mala e eu ainda botei num lugar bom da garagem, que entrava um sol, assim, né? Ok? Eu mandei lavar o carro. Eu vendi o carro, né? Porque não tinha mais jeito, né? Não tinha mais jeito. O cheiro estava ali, né? Ali, presente. Pergunto para vocês, o que faltou ali? Treinamento, né? E eu vou dizer para vocês que naquele momento eu não xinguei, né, o rapaz que fez isso. Na minha cabeça, eu xinguei uma companhia de 4 bilhões de reais de faturamento ano e fez um negócio daqueles. Vocês entendem o que eu estou falando? Quando um funcionário faz uma coisa errada, quem faz a coisa errada não é o funcionário, é a empresa. Tá certo? Então, se você não treinar o seu funcionário, porque pode ser que ele saia, pensem no risco dele ficar. E pensem na conta que isso vai dar em termos de reputação para vocês, tá? Hoje, principalmente com as redes sociais, lembra aquilo que eu falei antes, né? As pessoas são muito mais marcadas pelas experiências ruins do que pelas experiências boas. Eu estou contando uma experiência ruim para vocês. Quantas experiências boas eu já tive nesse mesmo lugar? Eu não contei, né? Eu estou contando essa. Então, pensem nisso. Outra questão importante, feedback. A gente sempre tem que dar feedback para as pessoas, tá certo? A gente sempre tem que dar feedback para as pessoas. O que é feedback? Feedback é o seguinte, no passado, né, principalmente já no início, feedback era quando você mandava, a NASA mandava os seus foguetes, né, e mandava um sinal. Feedback é o que ela recebia de volta. Por que ela fazia isso? Para saber se os foguetes estavam indo na direção correta. Feedback foi uma coisa que a gente usou muito na linguagem do RH para dizer exatamente isso. Feedback é falar para uma pessoa, né, para que caminho que ela está indo, para tentar apontar se ela está indo na direção correta ou não. Feedback não é DR, tá? Não é aquele momento de discutir a relação, de apontar de tu, naquele dia. Não. É de você analisar um comportamento, você se questionar se aquele comportamento é adequado ou não, de você, como gestor, apontar uma saída que seja adequada e pegar naquele momento o comprometimento desse alguém de entrar na rota certa. Se você não está afim de levar essa pessoa para a rota certa, demite. Porque senão vai ser só tempo perdido para você, para ela e para o seu negócio. Feedback tem que ser algo para a construção de uma solução. Então, a gente só faz isso para aquilo que a gente acha que vale a pena. E precisa fazer isso na frequência que o teu colaborador achar que seja necessário. Tem alguns colaboradores que precisam mais, tem outros colaboradores que precisam menos. Mas todo mundo precisa, tá? Todo mundo precisa. Se a gente não souber dizer para as pessoas se elas estão na direção correta ou não, pode ser que elas continuem durante muito tempo indo para a direção errada. Outra coisa aqui que eu acho que é bem interessante é que tem que ter banco de reservas. Como é que antes eu falei aqui da questão das responsabilidades associadas, dos papéis bem definidos? E quantas pessoas faltam? Quem é que cumpre os papéis? Isso tem que estar o quê? Bem combinado, tá? Por isso a gente tem que preparar pessoas. A gente tem que preparar pessoas. Esses dias eu fui trabalhar numa empresa muito grande e eu achei muito interessante o seguinte, que eu fiz uma pergunta muito importante para os gerentes, né? Perguntei para eles assim, vocês estão disponíveis a treinar alguém para assumir o papel de vocês? Vocês estão disponíveis para treinar alguém que talvez um dia seja tão bom que tire o teu trabalho? Eles ficaram brancos, gente. Sim, tontos. Porque isso um gerente tem que fazer, né? Preparar pessoas para aquilo. Pena que tanta gente acha que isso é uma ameaça. Isso, na verdade, é um diferencial de carreira, tá? Ter uma pessoa que consegue preparar outras pessoas é algo fantástico. Porque você consegue entrar para qualquer lugar, para qualquer negócio e fazer acontecer. Então, a gente tem que sempre ter esse banco de reservas muito bem munido, porque a gente nunca sabe se o nosso principal artilheiro não vai um dia tropeçar e cair no meio do campo
num jogo decisivo, né? Então isso é muito importante que a gente tenha em mente sempre. E concentração, né? Tem que ter concentração no jogo para a bola andar para frente. Esses dias eu fui em um outro supermercado. O caixa e o empacotador estavam numa conversa tão intensa que eu estava com vergonha de interromper. Eu quase pedi desculpa. Desculpa, eu queria só passar aqui o meu produto. Mil desculpas, tá? Não pode, né? O momento de atender o cliente tem que ser um momento de quem? Do cliente. É do cliente. Tá certo? Então, precisa ter concentração naquilo que está acontecendo. Porque se não acontecer isso... Vocês lembram de um jogo de futebol que teve, que o Roberto Carlos baixou para arrumar a meia? Lembram disso? Teve gol, né? E a gente foi o quê? Desclassificado. Vocês já pensaram? Se naquele momento de check-out ali, a concentração não existe e a pessoa sai? Vou pedir desculpa que eu vou atrasar com o tempo ali, mas eu vou contar uma história para vocês que eu adoro contar. Há muitos anos atrás, desculpe se alguém já ouviu essa história, mas eu preciso contar. Há uns anos atrás, eu fui no meu intervalo de almoço rapidinho no centro para comprar um presente não, uma necessidade que a minha filha tinha, né? Estava fazendo muito frio. Fui numa loja, encontrei o produto rapidinho. E aí eu parei na fila. E tinha um cartaz que eu achei maravilhoso, que era assim, ó, aqui a gente respeita o cliente. Em 8 minutos você será atendido. Pensei, nossa, esse é o canal. Depois de 15 minutos na fila, eu chamei a supervisora e disse assim, olha só, eu estou aqui há 15 minutos e está escrito aqui que em 8 minutos eu seria atendido. A mulher olhou para a placa, olhou para mim, para a placa, para mim, para a placa, para mim, e disse assim, eu nem sei o que essa placa está fazendo aí. Nesse minuto, dos 8 caixas, só tinha 3 funcionando, uma delas olhou para o lado e viu um monte de cabide. O que ela pensou? Clientes ou cabides? Óbvio! Ela foi atender os cabides. Naquele momento que eu fiz, fui embora. Aquela venda foi perdida, não foi pela crise, não foi pelo desemprego, não foi pela inflação. Foi por incompetência. De quem? Daquele time. Daquele time. Tá certo? Então eu vou dizer para você o seguinte. Muitas vezes o que acontece dentro da loja de vocês é muito mais importante do que está acontecendo fora. Só que às vezes a crise surge como uma grande desculpa para mascarar todas as nossas incompetências diárias, tá certo? E essa ideia na ferida da gente também tem que se colocar. Vamos lá. Aqui está uma coisa importante. Comunicação tem que estar no centro de tudo, tá? Então, por isso, dentro das lideranças, dentro de cada negócio, tem que deixar tudo isso muito claro. E dizer para vocês, liderança tem que dar o quê? Exemplo. Liderança tem que ser exemplo. Nós estamos num tempo que as pessoas precisam cada vez mais se inspirar em outras pessoas. E eu vou dizer para vocês que nunca a gente precisou tanto de exemplos que estivessem perto de nós. Tá certo? Porque nesse tempo tão fake de internet e tudo mais, a gente precisa do realismo das pessoas. E por isso, se comunicar bem dentro dos ambientes de negócios, do que a gente está esperando das pessoas e tudo mais, é tão importante. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de clientes, tá? Quando a gente olha para clientes, eu vou dizer para vocês que por mais que a gente fale de crescimento de desemprego e tudo mais, como a população cresceu, a gente também tem hoje mais pessoas ocupadas do que a gente tinha um ano atrás. Só que o consumidor já não é mais o quê? O mesmo. Não é mais o mesmo. O consumidor mudou e mudou bastante. Vamos se perguntar uma coisa. Os negócios de vocês, tá? E ó, de novo, agora vale para uma cooperativa de crédito, vale para uma empresa de serviços, vale para uma loja, uma farmácia, ou seja. Perguntem para vocês mesmos. O que faz o cliente que hoje vocês têm serem clientes de vocês? O que faz o cliente que vocês têm ser cliente de vocês? Faça esse checklist. Ok? Isso tudo vocês têm que preservar. Mas vocês têm que começar e melhorar. E vocês têm que experimentar essa segunda questão. O que faz alguém não ser cliente de vocês? Por que alguém que não é cliente de vocês não é cliente de vocês? Isso é o que falta para vocês.
Às vezes pode faltar um comercial mais ativo, vou bater na porta de alguém que a gente não conseguiu bater. Falta, às vezes, estar na internet. Falta a gente oferecer certos produtos que a gente não oferece. Essa pergunta é importante de ser feita. Muito importante de ser feita. Porque primeiro eu tenho que conservar o que eu tenho. Mas aqui pode estar o crescimento que eu estou tanto buscando e não encontro. E para isso a gente tem que, às vezes, mudar os nossos paradigmas, as formas como a gente enxerga certas realidades. Olha essa foto aqui. Estão vendo essa foto? Vocês sabem que foto é essa? Essa foto aqui foi na escolha do Bento XVI como Papa, lá em 2005. O Bento XVI continua Papa? Não, né? Renunciou, quem é que assumiu? Papa Francisco, bem pouquinho tempo depois. Vamos ver essa foto aqui, que foi tirada no mesmo lugar, em 2013? É no mesmo lugar. Vocês já jogaram o jogo dos 7 erros? Já jogaram? Já? Vamos olhar a foto anterior. A foto agora. Acha a diferença. Alguém vai dizer, ah, é o celular. Mentira. Olha aqui o Nokia, ó. Olha aqui. Ó, ok? Tem diferença ou não tem? Vamos botar os dois juntos? Qual é a principal diferença? Qual é a principal diferença? Alguém falou bem baixinho. O que todo mundo pensou. Tecnologia. Eu vou dizer que está errado. A diferença é comportamento. A diferença é comportamento. Esses dias eu fui numa cafeteria. Eu não vou muito em cafeterias. Mas eu fui numa cafeteria. Eu peguei e recebi um doce bem lindo. Quando eu ia comer, que é a coisa que a gente faz quando a gente recebe doces bem lindos em cafeterias. Quando eu ia fazer isso, a minha amiga que estava na minha frente gritou, não! Vamos postar. E eu tive que esperar ela tirar uma foto para depois eu comer. As pessoas estão se comportando diferente. Se eu não entender as mudanças que estão acontecendo, vai ser muito difícil eu me adaptar, vai ser muito difícil eu me encaixar, vai ser muito difícil eu fazer parte. Vamos jogar um jogo? Vocês conhecem esse jogo? Imaginação. Vamos jogar? Vamos jogar? Então tá. Esse jogo é um jogo de mímica, tá? Ok? Eu pedi que todo mundo participasse agora, tá? Ok? Larguem tudo que vocês têm na mão, por favor. Vamos participar, vamos participar. Jogo rápido. Tá? Vamos lá, não precisa levantar nada. Vocês todos vão fazer uma mímica para eu adivinhar. Eu não sei, mentira, né? A palavra que vai aparecer. Mas quando aparecer a palavra, vocês têm que fazer a mímica. Fechou? Ok? 1, 2, 3 e já. Mímica. Parou? Foi? Parou. Um monte de gente fez assim, tá? Esses dias eu estava jogando esse jogo na minha casa. Estava eu, a minha filha de 9 anos, o meu marido e o meu pai. Minha filha tirou essa cartinha. Minha filha começou assim. Ai, é muito fácil, é muito fácil. Meu marido, joystick. Meu pai, debulhar milho. Olha só, se eu não entender como o meu cliente pensa, como é que eu vou atender meu cliente? Se o meu cliente faz assim,
E eu entendo que é joystick. Pior, eu entendo que é debulhar milho. Que conexão que eu tenho com ele? Entendeu o que eu estou falando? Isso faz um... Se eu não conseguir entender os gestos dos meus clientes, se eu não entender como eles pensam, quando eu não entender o mindset deles, como é que eu vou atender eles? Se todas as coisas acontecem na internet, como é que eu posso dizer que eu não vou estar na internet? Se eu achar que todo mundo quer pagar boleto, e eu vou dizer, não, tu tem que vir aqui na minha loja pagando. Como é que eu vou fazer? Se eu não entender como é que as pessoas estão organizando seus raciocínios, como é que eu vou oferecer aquilo que elas querem e precisam? Por isso eu tenho que apertar, às vezes, o botãozinho do meu paradigma shift. Eu tenho que fazer as mudanças de paradigma que são necessárias. Porque senão eu vou ficar atrás do tempo. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Eu cresci numa casa que a minha mãe dizia, não entra em carro de estranho nem come balinha que te tem na rua. Eu ando de Uber. Tu não vai na casa de estranho. E eu fico no Airbnb. E aí? Há muito tempo atrás, o melhor negócio que o teu vizinho queria ter muito era uma locadora de vídeo. E hoje as pessoas assistem Netflix. Não é verdade isso? Olha aqui. Vamos lá, quanta coisa diferente, né? Hoje, eu vou fazer uma pergunta a vocês. Quem aqui hoje conversou com alguém pelo WhatsApp? Esse é um momento de inclusão, dizer, eu participei da palestra de economia, né? Ok? Agora eu pergunto a vocês aqui, ó. Quem hoje aqui não fez uma ligação? Não fez uma ligação convencional, uma ligação? Eu não fiz. Eu não fiz. Né? Engraçado, né? Todo mundo tem celular e as pessoas não fizeram o quê? Ligação. Porque a ligação que fez via WhatsApp também. Aliás, falando em WhatsApp, você sabe que a gente consegue identificar a idade de alguém pelo uso do WhatsApp, né? Até 35 anos. De 35 a 50. Me dá, meu, aqui, ó. 35 a 50. E acima de 50. É? Dá pra ver direitinho a idade do indivíduo, né? Você sabe o que é isso aqui? Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma tribo africana isoladíssima. Estou falando sério, isso é verdade. O que eles têm na mão? A tecnologia deles não é igual, ó. Mas é a mesma. Telefonia celular chega nesses lugares. Telefonia celular é a coisa mais requisitada nos campos de refugiados. As pessoas têm isso aqui como uma extensão, às vezes, da própria vida, né? Vou perguntar a vocês aqui. Quem aqui esquece o celular em casa, volta para pegar? Tem gente que sai sem sutiã, né, gurias? Né? Olha só. Se isso chegou no interior da África, tem gente que tem dúvida que vai chegar em Uruguaiana, né? Tem gente que duvida que vai chegar no Vale do Paranhana. Tem gente que duvida que a inovação vai fazer parte do dia a dia das pessoas. As pessoas estão amplamente conectadas. A presença online faz parte da vida das pessoas cotidianamente. As pessoas têm umas vida online e uma vida offline. E essas coisas vão conversando, né? Por exemplo, eu vou terminar isso aqui, hoje a nossa fala, e depois eu vou pegar, vou lá no LinkedIn e vou fazer o quê? Vou postar. E eu vou esperar que vocês entrem lá no meu LinkedIn e comentem. Sabe por quê? Porque isso vai dar para vocês a chance de participarem muitas vezes de algo que vocês não conseguiram participar aqui. E as pessoas querem fazer cada vez mais isso. Isso é o ambiente do empoderamento das pessoas. Então, as marcas, as lojas, as empresas que estiverem na internet têm que ter esse espaço aberto para conversar com seus clientes. Porque a conversa que muitas vezes vocês têm lá na internet com seus clientes é a consultoria mais barata que existe. Porque é o teu cliente dizendo para ti o que ele quer e precisa de ti. E para isso a gente tem que ouvir. Indo para o finalzinho, vamos falar de produtos aqui, né? Quando a gente fala de produtos, a gente precisa desenvolver produtos e apresentar produtos. O que é apresentar produtos? Apresentar produtos é muitas vezes trazer coisas que já existem em outros lugares para os ambientes que a gente está e que os outros não acontecem, não tem.
E olha só que interessante, a gente está falando com a Nara aqui. Onde é que está a Nara? Está aqui? Está falando com a Nara, né? A Nara está me dizendo assim, eu tento no meu negócio trazer algo novo. Quem larga na frente sempre tem a vantagem e o custo. A vantagem de ganhar se der certo e o custo se der errado. Mas estar na frente sempre te dá a chance de fazer o quê? De acertar. Outra questão importante é, às vezes, desenvolver coisas. O que é desenvolver produtos? Desenvolver produtos é desenvolver o potencial que um produto tem. Às vezes, tu tem que simplesmente ensinar o teu cliente a fazer o quê? A consumir aquele produto que tu tem. Por quê? Porque se às vezes o produto não é usado da maneira adequada em todo o seu potencial, você não consegue fazer com que aquele produto tenha uma vida longa de consumo. E aí é importante isso aqui, ó. Eu não posso estar focado no produto que eu ofereço. Eu tenho que estar focado na necessidade do meu cliente. Eu tinha uma amiga que tinha uma loja que dizia assim, eu não entendo como é que as pessoas não compram isso aqui que é tão lindo. Eu disse, o problema é que só tu acha lindo, né? Se só tu gosta, se só tu está preocupado no que tu quer vender, tu não vai te focar naquilo que as pessoas querem comprar. E é isso que precisa a gente entender. A gente precisa oferecer clientes, produtos não só que nos agradem, mas que agradem o público que a gente quer que seja nosso cliente. Por fim, eu não posso me esquecer da questão, falei demais aqui, do ponto de venda, tá? As empresas, como as cidades, elas sofrem por transformações, não é verdade isso? Às vezes, bairros que eram muito nobres deixam de ser, não é verdade isso? Às vezes, pontos comerciais que funcionavam muito bem no passado deixam de funcionar. Faz diferença, gente. Às vezes, o lugar onde uma loja está localizada. Às vezes, o teu problema é que o teu entorno perdeu o valor ou perdeu o sentido para ti. Às vezes, custa muito caro fazer uma mudança. Mas custa, às vezes, é mais caro ainda não mudar. Tá certo? Então, primeira coisa que eu tenho que entender. A crise trouxe uma coisa importante, que é a diminuição do preço dos aluguéis. Botou faca e queijo na mão, muitas vezes, os lojistas. É hora de renegociar aluguéis. E, muitas vezes, uma coisa que dá para fazer é repensar o lugar onde essa loja está localizada. Porque, às vezes, uma reinauguração tem um custo, mas tem todo um agito novo que pode dar, que pode levantar uma marca, especialmente no interior. Segunda coisa importante, a loja ela tem que estar organizada para tornar fácil aquilo que vai ser consumido. Principalmente lojista, aqui de roupa, tá? Uma das coisas que as pessoas querem cada vez mais é se arrumarem bem, né? Eu falei para vocês, nessa presença da internet e tudo mais. Uma das coisas que as pessoas não sabem muitas vezes é fazer o quê? É se arrumar. Então, ter a chance de explicar para as pessoas como é que elas podem combinar coisas é algo fantástico. As pessoas estão assumindo isso, tá? Tem várias coisas que no passado a gente não assumia, que a gente está assumindo. Que é difícil ser mãe, que é difícil cuidar do próprio dinheiro, que é difícil emagrecer, que é difícil achar trabalho e também que é difícil o quê? Se arrumar. Então, manequins prontos vestem muito melhor do que peças em separado, né? Dá possibilidades. E aí vem uma coisa interessante, que muitas vezes os pequenos têm, que os grandes nunca vão poder ter. Que é conhecer a fundo o seu cliente, na intimidade deles. Olha só, esses dias eu fui provar uma roupa numa loja. Eu vou terminar, eu juro. Eu fui provar uma roupa numa loja. Quando eu entrei no provador, eu estava pronta para ver aquela roupa maravilhosa. Eu só vi minha celulite, tá? Só vi minha celulite. A luz estava posicionada para eu enxergar direitinho todas as múltiplas ondas que a minha coxa fazia, tá? Eu comprei? Não, porque eu fiquei triste. Fiquei muito triste. O ambiente ali, que ponto de venda, não é para vender. É para ressaltar quanto eu tinha celulite na coxa. Eu tenho que ter uma arquitetura que seja adequada para fazer a venda que eu quero fazer. Certo? Se eu tenho uma loja de serviço que o cara vai ter que prestar atenção, eu vou ter que botar uma cadeira boa para ele sentar e assim por diante. Se eu tenho uma loja que eu quero que as pessoas se sintam bonitas, eu tenho que investir em luz, em cor e tudo mais. E se eu não tenho como fazer isso, pega aqueles clientes que vão poder comprar e oferece para eles a oportunidade de provar em casa.
com quem tu conhece, tá? Com quem tu conhece. Mas, às vezes, quando ele leva para casa, ele enxerga muito mais potencialidades e combinações com coisas que ele tenha do que o contrário. Está passando o tempo da gente ser um lugar que só vende. A gente vai ter que ser cada vez mais parceiro desse consumidor com que a gente compra, do que compra da gente. E isso a gente tem que se desenhar e redesenhar cotidianamente. Minha última fala é a seguinte, ó. Não existe uma fórmula mágica. O que deu certo para ti pode ser que não dê certo para ela. O que deu certo para ela pode ser que não dê certo para ele. O que a gente tem que achar é a medida certa que cabe para o nosso tipo de negócio. Mas eu não posso deixar de terminar dizendo isso aqui, né? Tem essa frasezinha, esse cara é chamado Bill Watterson, que eu adoro. Esse cara foi o cara que desenhou o Calvin. Sabe o Calvin, aquele bonequinho? Ele diz o seguinte, sabe o que é estranho? Dia a dia, nada parece mudar. Mas em breve, muito em breve, tudo fica muito diferente. E se a gente não fez as adaptações que a gente tinha que fazer ao longo do tempo, a gente pode ficar tão diferente que a gente pode cair fora do jogo. Então a pergunta, né? Você quer participar desse jogo, né? Mova suas peças